Olá, internautas conectados no DMTV. Estamos mais uma vez diretamente aqui dos estúdios do DMTV, aqui no Diário da Manhã, e recebendo mais um entrevistado no DM Entrevista. E vamos conversar hoje com o Dr. Ricardo Dourado, falar sobre saúde. Ele que é médico pneumologista, ele é ex-professor de medicina da UFG e também faz parte do Instituto Goiano de Pneumologia. É um prazer recebê-lo aqui, doutor. Tudo bom? Obrigado, tudo bem? Estou aqui com você para a gente falar um pouco sobre saúde aí. Bom, falar sobre saúde e vamos falar sobre um assunto que está, assim, assustando todo mundo aqui em Goiânia, inclusive por dados recentes que nós tivemos agora há pouco da Secretaria Estadual de Saúde, que é sobre H1N1, né? Nós já estamos aí quase que na metade do período que se prevê essa ação de vacinação, que vai acho que até 1º de junho, parece, que se eu não me falha a memória. Mas, no entanto, é espantoso o quadro. Afinal, só em Goiás foram 36 mortes de 74 registradas em todo o Brasil. Ou seja, é considerado ainda uma situação, um quadro preocupante em Goiás? Bem, se a gente analisar que provavelmente essa epidemia deve estar praticamente no início, é alarmante, porque agora que começou o tempo seco, a temperatura baixar, agora que é época mesmo de vir. Tanto é que a vacinação, normalmente, como eu iria começar depois. Em Tanto Goiás, que ela foi antecipada, né? Tivemos que antecipar. E essa antecipação da vacina? A gente estava falando sobre isso agora em off, porque essa antecipação da vacina, a gente sabe, e todos os anos acontece aqui, no começo, você acaba tendo que primeiro vacinar as pessoas que é o grupo de risco, que na verdade é o que chamamos de público-alvo, né? E às vezes as pessoas não entendem muito bem o motivo desse público-alvo, porque às vezes você tem lá dentro do público-alvo, tem crianças de 6 meses a 5 anos de idade, tem gestantes, idosos, né, a partir de 60 anos, mas também tem no quadro também pessoas que trabalham na saúde, professores, indígenas também, não é? Como é que presidiário, ou pessoas que estejam com algum tipo de medida, cumprindo algum tipo de medida socioeducativa, e essas pessoas que não fazem parte desse público-alvo, eles tornam público-alvo, então? O que acontece? O alvo do H1N1. Exatamente, porque a vacina é uma medida de você prevenir as complicações. Porque não vai falar que a vacina vai deixar, você não vai ter a infecção viral. Você vai ter a infecção viral de uma forma mais branda. Porque aí a gente difere 3 categorias de doença: resfriado, gripe e gripe H1N1. Todas as 3 é a mesma doença. Os sintomas é o mesmo, inclusive. É a mesma coisa. O risco... E todos são a mesma causa. Só que o vírus do resfriado é um vírus diferente, é o sincicial. Então ele tem uma forma mais branda da doença. Quando a gente fala em gripe normal, é o vírus B, é o influenza B. E quando a gente fala em H1N1, a gente está falando em um vírus que é o H1N1 e a nova mutação viral, que foi o vírus que matou no ano passado na Europa, nos Estados Unidos, teve um número elevado de morte, que é o H3N2. Então, quando ocorre essa mutação, o organismo fica suscetível à doença e ela se torna a doença mais grave. Então, o que ocorre é uma diferença de gravidade entre resfriado, gripe e H1N1. O vírus da H1N1, o H3N3, ele ataca muito o pulmão, ele vai agredir o pulmão. Então, o indivíduo morre pelo quadro de insuficiência respiratória, muitas vezes por complicação bacteriana. Então, o vírus H1N1, a pessoa vai, muitas vezes a evolução é rápida, começa sintomas de gripe, de febre, de coriza, de mal-estar e logo desenvolve um quadro de insuficiência respiratória. Quando você faz o exame radiológico, você já vê um infiltrado no raio-x, onde está o pulmão, normalmente parece uma imagem preta, que é aquela imagem do ar, aquele que dá no raio-x, uma imagem escura. Quando ocorre infiltração, fica a imagem branca. Às vezes você pega o pulmão do H1N1, o pulmão está todinho branco, quase uma síndrome, chamada síndrome respiratória aguda, que é uma síndrome que tem um risco de matar. Então esse paciente muitas vezes tem que ir para intubação, aí onde é que ele corre o risco de pegar a infecção hospitalar, ele vai ficar dentro do UTI, aí pega uma bactéria resistente, uma bactéria, aí esse paciente complica, aí a incidência de óbito fica muito alta, né? Porque as complicações surgem muito rápido. Né? E essa bactéria muitas vezes ela não responde a antibiótico nenhum. Então você pega uma infecção viral,
O indivíduo já tem uma baixa imunidade pela própria infecção viral. Aí pega uma insuficiência respiratória, ele é entubado, pega uma infecção bacteriana, aí o risco de morte é muito elevado. Nós entramos num período agora que é um período que aumenta demais os riscos, né? Afinal, tempo muito seco, temperatura muito baixa. Quais são os cuidados que as pessoas têm que tomar para evitar esse tipo de problema, esse tipo de H1N1, seja H3N2, enfim, influenza B ou qualquer outro tipo de gripe? Por quê? É preocupante em função dos sintomas serem parecidos com a gripe comum, a gripe simples, né? Temos o exemplo, inclusive eu tive lá no Jardim das Palmeiras, no dia em que estava sendo sepultado um colega seu médico que faleceu de H1N1. Pois é, ele teoricamente ele fazia fora do grupo de risco. Exatamente. Por ser médico e pela idade. Mas o que é o grupo de risco? O grupo de risco é aquelas pessoas, criança que a gente está falando, que acaba sendo menos arriscado que a pessoa que nunca tomou uma dose de vacina. E as pessoas que nunca tomou, muitas vezes jovem, atleta, pega uma infecção e tem uma evolução grave e vai a óbito. Porque a maioria das pessoas que a gente está vendo que estão morrendo, todas são fora do grupo de risco. Praticamente a gente não viu criança, a gente não viu idoso, porque eles receberam vacina anteriormente. Às vezes tem gente que recebeu 5, 6 anos já de dose de vacina. Ele tem já uma certa resistência à infecção viral. Então o grupo de risco passa a ser muitas vezes aquele que nunca recebeu uma vacina. Então esse grupo de risco é hipotético, porque a princípio todo mundo é grupo de risco. Quando você pega epidemia, você praticamente tem que vacinar todo mundo, não existe grupo de risco, né? E essa questão da prevenção, da gravidade, pegou a gripe, começa a observar os sintomas. Sintomas de uma gripe leve, de um resfriado, ou vê uma gripe mais forte, você não consegue trabalhar, a febre vem mais alta, são sinais que indicam gravidade. Febre alta, começa a ter falta de ar, você começa a ter uma astenia, fraqueza muito grande. Então a intensidade é muito importante, né? Que é a intensidade que vai às vezes diferenciar do resfriado comum, de uma gripe comum, de uma gripe H1N1. A gripe H1N1 a gente sabe que a gravidade da doença ela vem mais abrupta, a febre é mais alta, você já começa a ter coriza, começa a ter mal-estar, começa a perder peso, começa a não conseguir trabalhar, começa a querer ficar na cama e a gravidade vem maior. Então esses pacientes que desenvolvem qualquer sintoma de infecção que apresentam, fica em casa, vai no médico. Agora pega uma criança dessa e manda para aula. Aí a criança muitas vezes vai na aula, a mãe está sabendo, a criança está gripada, tem que trabalhar. Então essa é a situação que muitas vezes a gente tem que ter uma consciência. Se a mãe tiver que ficar em casa, a criança está gripada, fica em casa. Então a pessoa gripada, ela tem que evitar aglomeração, né? Muitas vezes a pessoa vai trabalhar porque não consegue um atestado, muitas vezes liga pro chefe, fala, eu estou aqui, eu vou ficar em casa, não vou no médico, não consigo. Não, você pode ir, você está prevenindo, mas aí ele vai porque ele não consegue no médico, não consegue pegar um atestado. Hoje os CAIS estão lotados, as clínicas estão lotadas, muitas vezes você vai tentar um atendimento médico e não consegue. Então isso é questão de consciência, muitas vezes você tenta resolver o problema e resolve o problema às vezes que dá da sua empresa ou da sua escola. Não, fique em casa, nós vamos abonar sua falta, entendeu? Então, às vezes, tentar facilitar isso, eu acho que isso é uma medida de bom senso. E a respeito da vacinação, né? Nós tivemos aí casos das pessoas recorrendo às clínicas particulares, pagando um valor aí entre 120 e 150 reais para ser imunizado com essas vacinas que são disponibilizadas pela rede particular. Essas vacinas, elas têm a mesma origem da que está sendo distribuída pelo Sistema Único de Saúde, pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, perdão, e ela é confiável? O que acontece é o seguinte, você falou do preço, o problema é que a gente que tenta adquirir a vacina para vacinar a população, a gente está tendo uma dificuldade muito grande. Às vezes as empresas maiores, com um número de doses muito grande, eles conseguem comprar e a gente não consegue, aí eles querem cobrar royalties, querem fazer... Tem intermediário, a gente não consegue. Falou, eu preciso da vacina para vacinar meus pacientes. Por exemplo, na minha clínica, a gente tem essa dificuldade. Por isso que o preço tem um pouco dessa variação pela dificuldade que a gente está tendo de adquirir, principalmente esse ano. Vacina depende do fabricante. Você tem que ver quem é o fabricante. Por exemplo, existem essas multinacionais, são laboratórios grandes, que a gente tem uma certa confiabilidade maior, porque a gente sabe que vem uma embalagem lacrada, diferente do que essas vacinas. A vacina do governo, hoje, que é feita pelo Ministério da Saúde,
eles deram um jeito de mudar. Antigamente essas vacinas eram adquiridas. Às vezes foi adquirida até etapas para terminar no Brasil. E hoje não, hoje a gente não sabe, parece que essa vacina está toda sendo produzida pelo Butantan. O que a gente nota é que os pacientes que tomam essa vacina na rede pública têm muita queixa. Apresenta febre, apresenta mal-estar, apresenta quadros, muitas vezes, de uma infecção viral, de uma infecção bacteriana, de pneumonia. E o que a gente vê na rede particular não tem praticamente uma vacina que não tem efeitos colaterais. Então, isso que chamam, muitas vezes, às vezes, diferença de lote, né? A gente observa isso. São vacinas diferentes. Uma é feita pelo Butantan, uma vacina nacional. E outra são vacinas que são feitas em países como a Holanda, que tem o laboratório Abbott, tem a GSK, que muitas vezes é feito nos Estados Unidos e na Europa, tem aquele laboratório que é o Pasteur, que é um laboratório que fabricou, que deu origem a muitas vacinas, tem uma tradição muito grande, né? Então depende muito do fabricante, até país africano está fabricando vacina. Então você saber se aquilo é eficaz é muito difícil. Eu acho que é a vacina do Ministério da Saúde que a gente tem que dizer é ele, como fabrica, como vem a cepa, porque uma coisa é vacina de vírus inativado, outra coisa é vacina de vírus atenuado. Vacina de vírus atenuado pode transmitir até outras doenças. A gente já viu o Guilherme Barreto toma vacina e tem quadro neurológico, tem até parada respiratória em tubo, com problemas neuromuscular. A gente tem uma suspeita aí dizendo que a microcefalia foi uma contaminação de vacina. Tanto é que os casos de microcefalias acabaram. Praticamente não tem. Então, vacina de vírus atenuado, que é vírus vivo, é uma vacina meio problemática, como é a vacina do HPV, que são vacinas de vírus atenuado. Então, vacina tem que ser vírus ativado. Você pega o vírus, tem que ter uma tecnologia muito avançada e você quebra. Você vai passar só o conteúdo que vai criar a imunização no organismo. Não vai passar a doença. Então, são a diferença de inativada e atenuada. Bom, e para quem está nos assistindo nesse momento e está preocupado aí em relação a prevenção, porque a gente já falou sobre os sintomas e também sobre o tratamento que deve ser dado à pessoa que está com algum tipo de suspeita de gripe e também ficar prestando atenção aí se essa gripe pode não ser um pouco mais grave, até um desses tipos de vírus mutantes aqui, que é o H1N1, H3N2, H3N3 e a influenza B. Mas a pessoa, no dia a dia, por incrível que pareça, são coisas simples que podem ser feitas para evitar, né? Não, são coisas muito simples. Por exemplo, lavar as mãos é importante. Às vezes você está meio sintoma, meio gripado, usa uma máscara para você, porque isso, o contato é pela proximidade, pela saliva, pelo ar que o vírus vai ter o contato inalatório. Então são cuidados simples. Você está gripado, usa uma máscara. E a pessoa muitas vezes, às vezes, fica até receosa, chega num lugar de máscara. Estou gripado, estou de máscara, tá prevenindo você e eu a pessoa, ao terceiro, né? Lavar as mãos, não beber um copo da mesma pessoa, né? Não usar, por exemplo, um utensílio comum. Então são cuidados básicos, né? Que você precisa ter para evitar a contaminação. E principalmente também aquela pessoa que está gripada, eu acho que não deve ir para aglomerações, né? Por exemplo, está gripado, vai no jogo de futebol, né? E o famoso álcool gel, O álcool gel é um antisséptico, né? Ele vai fazer a limpeza, né? Ele vai ajudar, sim, tem. Eu acho que tanto se lavar as mãos como usar o álcool, todas as duas medidas são eficazes, né? É muito importante cuidar de você lavar as mãos, né? Porque é uma contaminação que você tem, às vezes, pelo simples aperto de mão ou pelo falar próximo, se você estiver contaminado, né? Então são as medidas simples que você pode adotar. Bom, doutora, a gente agradece mais a sua participação aqui. Eu queria que o senhor voltasse outras vezes aqui para falar sobre outros problemas relacionados a doenças respiratórias e também, claro, sobre a saúde como um todo. Afinal, é sempre muito bom a gente ter dica de saúde e eu acho que quanto mais informação, melhor. Eu acho que a melhor maneira de se evitar e de se trabalhar problemas, pelo menos no que diz respeito à população, uma das coisas boas é você ter informação. Você tendo informação, você tem como exigir mais. É verdade, eu acho que tem que ser um empenho de todo mundo, né? Eu acho que a Secretaria da Saúde, os nossos
os nossos representantes não se prepararam para essa epidemia. Eu acho que isso é importante. Eu acho que você vê hoje o sistema de urgência hoje é muito difícil. Você tem uma infecção, você não sabe para onde você vai, você tem que ir para um CAIS, para o CAIS te dar um encaminhamento para você ir para outro atendimento de emergência. Eu acho que a saúde, nós vamos repensar muito a saúde tem que ser encarada como uma coisa séria. Vida, a gente só tem uma, se perder não tem uma segunda chance, né? Então a gente tem que pensar muito bem e cuidar um pouco mais da saúde, cuidar do próximo e a gente tentar ver se a gente consegue melhorar essas condições da saúde do nosso povo, que não realmente está muito complicada, né? Doutor Ricardo Dourado, pneumologista, ele que vai voltar outras vezes aqui para falar um pouco com a gente mais sobre saúde. E você que está conectado com a gente, continue conectados, continue ligados com a gente aí e acompanhando as nossas entrevistas, que a gente volta a qualquer momento com mais conteúdo para você. Obrigado, doutor. Obrigado, um abraço. Na outra oportunidade vamos trocar uma ideia aí, vamos falar, bater um papo gostoso aí. A você, internauta, conectado com a gente aqui nas nossas fanpages, aquele abraço, obrigado pela companhia, tchau, tchau, até a próxima entrevista.